Bom, galera, dando continuidade aqui à parte de gravitação, vou fazer mais algumas questões do IME, do ITA e também de outras provas. Começando agora por uma questão do IME 2013. Joga na tela então aí. Ele fala então assim, ó, o planeta desloca-se em torno de uma estrela de massa M grande, numa órbita elíptica de semi-eixos A e B com A maior do que B. Considere a estrela fixa em um dos focos. Ele quer as velocidades mínima e máxima do planeta, dados a constante gravitacional G e a distância entre os focos igual a 2c. Beleza? Volta para cá. Bom, vamos lá. A ideia aqui é bem simples e ao mesmo tempo complexa para algumas pessoas, porque gravitação universal, geralmente o pessoal se foca muito naquela parte mais básica inicial comum ao ensino médio. E quando começa a envolver principalmente conservação de energia, entre outras coisinhas, como velocidade de escape, por exemplo, o cara já se enrola. Então qual a ideia aqui, gente? A gente pode fazer, por exemplo, uma conservação de energia entre os pontos de afério e periélio, os pontos, no caso, mais afastado e mais próximo, né, do foco, que no caso é o planeta que está em um dos focos da elipse. Eu escolhi botar aqui a massa M grande à esquerda, mas tanto faz. O importante é você perceber primeiro, como consequência da segunda lei, e também como consequência de como todo o processo aqui de órbita é feito, a gente vai ter que a velocidade máxima vai ser quando ele está mais próximo do planeta. Afinal, ele tem ali o ponto de maior interação com ele, sofrendo a maior atração gravitacional possível. E o ponto de velocidade mínima vai ser no ponto mais afastado do planeta. Então, a gente tem a segunda lei, né, que quando você pega a velocidade e você multiplica pelo raio, que seria assim, um raio não da elipse, né? Na verdade não é um raio, a gente é apelido de raio, mas é a distância desse ponto até onde o planeta está localizado, que no caso é um dos focos, como aqui é C, o total é A, que é a medida do semi-eixo maior, logo vai sobrar aqui um A menos C. Já para o ponto mais afastado, aqui é A, aqui é C, você vai ter que a distância da posição de velocidade mínima até o planeta vai ser um A mais C. E aí o que vai acontecer? Cada velocidade multiplicada pela sua distância tem que ser igual de um lado do outro. Então você vai ter que a velocidade máxima multiplicada aqui pelo A menos C será igual à velocidade mínima multiplicada por A mais C. Isso quer dizer também que a velocidade máxima sobre a mínima é igual a A mais C sobre A menos C. Isso eu passei para a esquerda, isso foi para a direita. Ou, se eu quiser inverter, que a velocidade mínima sobre a máxima ela vai ser igual a A menos C sobre A mais C. Só que dá para fazer umas brincadeirinhas também aqui, né? Você, por exemplo, se tem aqui essa fração, você pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo cara, que você não vai estar alterando aqui a fração em si, só escrevendo ela de um jeito diferente. Então, se eu dividir por A em cima e embaixo, A sobre A dá 1, fica C sobre A sobre A dá 1, fica mais C sobre A. Só que a gente sabe que C sobre A na elipse é o valor da excentricidade. Então, bem posso virar aqui e falar que isso é igual a 1 menos E sobre 1 mais E. Tá? Tudo é relação útil que a gente pode guardar para usar aqui em algum momento. Eu não vou usar o E, que não foi um parâmetro dado dentre as letrinhas apresentadas na questão, que é uma questão literal. Então aqui eu não vou usar o E porque ele não deu pra gente. Eu tenho que usar o A e o C mesmo, mas é bom saber e guardar isso daí, beleza? Vamos também chamar aqui, como tudo aqui é igual, essa razão constante de K. Eu vou botar em função do K no primeiro momento, depois eu tiro ele e coloco os parâmetros que ele me deu. E aí, entre os dois pontos de velocidade máxima e mínima, como é que eu posso fazer uma conservação de energia? Conservação de energia, então, aqui, entre os pontos A e B. Você vai ter, no caso, que quais são as energias envolvidas? É a potencial gravitacional e a cinética. Então, você vai ter do lado esquerdo um meio de mzinho, V máximo ao quadrado, e a potencial gravitacional, a demonstração dela é muito parecida com a da potencial elétrica. O princípio é o mesmo, tá? Então volta lá na aula de teoria de gravitação, até mesmo de eletricidade, para te ajudar a entender melhor isso, se você nunca entendeu porque tem um menos na expressão. Mas a expressão vai ser o quê? Menos G, Mzinho, sobre a distância que existe da massinha M para a massa grandona, que é o planeta, que no caso é A menos C. Já do outro lado,
lá no ponto B é a mesma coisa. 1 meio de m agora é o v mínimo ao quadrado, menos g, mzinho, sobre a distância que agora é a mais c. Bom, mas aí esse m vai ser cortado em ambos os lados, tá? E aí o que eu vou fazer? Vamos passar para um lado só o que tem velocidade e vamos passar para o outro só o que tem gm e o resto dos parangolês aqui, tá bom? Então você vai ter aqui 1 meio de velocidade máxima ao quadrado menos a velocidade mínima ao quadrado que passou aqui para a esquerda vai ser igual, botando o gm em evidência, o positivo vai ser esse daqui, sobre 1 vezes 1 sobre a menos c, menos 1 sobre a mais c. Essa diferença vai ficar diferente, não vai ficar mais compacta, porque a gente vai subir, vai ficar a mais c menos a menos c. Isso no final você vai ver que o a mais c que sobe vai cortar o a de um com o a do outro, vai ficar c menos menos c, o que vai dar um 2c no caso aqui. Reparar que eu vou tirar aqui ó, o denominador comum entre eles. E aí fica assim, ó, 1 meio de v máximo ao quadrado. Agora vamos fazer assim, ó. O v máximo, né, ele é o quê? O v mínimo sobre o v máximo é igual a k. Então o v máximo, ele é o v mínimo sobre k. Repara, ou o v mínimo é o v máximo vezes k. Então vamos colocar aqui, ó, k ao quadrado vezes o... Vamos achar o v máximo primeiro. Vezes o v máximo. E do outro lado eu vou ter g, que foi dado, a massa m, que foi dada, vezes, no caso aqui, o a se corta, fica 2c sobre a mais c vezes a menos c, ok? Beleza. Então isso aqui, por enquanto, tranquilo. Só que, por outro lado, galera, o que vai acontecer também? Esse v máximo ao quadrado que está aqui pode entrar em evidência. E o k foi eu que inventei também, né? Daqui a pouco tem que tirar ele. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó, 1 meio de v máximo ao quadrado que multiplica 1 menos k2 de um lado é igual a gm vezes 2c, aqui fica a mais c, vezes a menos c, tá bom? Ok. E aí o que vai acontecer? Pega então aqui. Essa parte já foi, galera. Vou apagar, tá? Tira o seu print e vamos embora. Aí você vai ter o seguinte, ó. Agora é algebrismo puro e total. Segura a velocidade 5 do CREO que vai começar agora aqui. Ai, professor Portão, calma. Você vai ter aqui o seguinte, ó. Fica 1 meio. Cara, esse 1 menos k ao quadrado, eu vou escrever como 1 menos k vezes 1 mais k, beleza? Do outro lado eu vou botar 2gmc sobre a mais c por a menos c. E aí vamos fazer o seguinte, ó, regrinha de razão em proporção. A gente vai pegar e vai fazer assim. Eu tenho o v mínimo sobre o v máximo. Isso é igual a k, que é a mesma coisa que falar que é igual a k sobre 1. Eu vou colocar esse 1 menos k e esse 1 mais k em função de quem? Na verdade, eu vou colocar em função do a menos c e do a mais c, como eu deveria ter colocado desde o início, só não coloquei que a confusão ficaria nas contas bem maior. Então, olha só, por regra de razão em proporção, a gente pode fazer o quê? Ó? Esse 1 mais k, né, se eu tenho uma igualdade de frações, eu posso criar uma nova onde o numerador é a soma do de baixo com o de cima, repete o de baixo, e do outro lado faço a mesma coisa. É o de baixo mais o de cima, fica 2a, repete o de baixo. Então, o 1 mais k, ele vai ser 2a sobre a mais c. Agora vamos criar 1 menos k. Faz o de baixo menos o de cima, sobre o de baixo, faz o de baixo menos o de cima, sobre o de baixo. Então, o 1 menos k, ele vai ser 2c sobre a mais c, tá? E aí, voltando ali em cima e substituindo essa bodega, a gente vai ter o seguinte, ó. Fica 1 meio do v máximo ao quadrado vezes isso, né? Esses dois valores
vão ser substituídos lá em cima no lugar do mais K e do menos K. Então você vai ter 2A com 2C, 4AC. E A mais C embaixo, 2 vezes A mais C ao quadrado. Do outro lado eu vou ter 2GMC sobre A mais C com A menos C. Aí a gente vai pegar aqui e vai fazer o quê? Vai cortar esse com esse. Vai cortar um C com outro. Vai cortar o 4 com 2 dando 2 e ainda morre com o 2 aqui de baixo na frente. Então no final sobrou pouquinha coisa, ó. Sobrou o G e o M lá à direita, um A menos C aqui embaixo, um A mais C aqui, um Azinho, não se esqueça dele. Então no final, o V máximo, né? Ele vai ser então... Vai ficar aqui GM vezes A mais C sobre A, que multiplica, vem para cá, né? Para baixo, multiplicando A menos C. E aí é só botar isso dentro de uma raiz, ok? Então pronto, a gente vai ter então aqui, tirando a raiz disso, que eu já tenho o V máximo que eu tanto queria. Para achar o mínimo, é óbvio que você não vai voltar e fazer tudo isso de novo de forma análoga para o outro. Porque existe uma relação entre as duas velocidades que você pode agora aproveitar. O V máximo deu isso daqui. E aí, no caso, o V mínimo vai ser de tal maneira que acontece então o seguinte. Repara que eu tenho que o V mínimo, a gente tinha visto que ele era o quê? Ele era K vezes o V máximo. Então, e o K é aquela relação que era o quê, galera? Era o A menos C sobre o A mais C. Então, isso vai ser A menos C sobre A mais C, que multiplica a velocidade máxima. A gente que já está a longa data estudando, né? Você que está aí a longa data, você que chegou numa questão desse nível, já está acostumado com questão militar, né? Porque a gravitação geralmente não é a primeira matéria, você sabe que ele vai pegar agora isso aqui e vai juntar da forma mais compacta possível, tá? Não se engane mesmo a questão sendo discursiva, que ele geralmente vai querer ver você fazendo isso, até porque dá para fazer facilmente. Então, você vai ter que, eu estou fazendo o A menos C pelo A mais C, vezes GM A mais C sobre A vezes A menos C. E aí é só adentrar esse cara na raiz, com a raiz quadrada ele vai entrar elevado ao quadrado. O A menos C vai estar ao quadrado aqui em cima e o A mais C vai estar ao quadrado aqui embaixo, o que vai causar o aparecimento disso daqui. Vai ficar A menos C ao quadrado, GM vezes A mais C. Embaixo você vai ter A mais C ao quadrado, A com A menos C. Logo, você vai cortar um com o outro e aqui também você vai cortar um com o outro, tá? Logo, isso vai dar o quê? Vai ficar GM vezes A menos C sobre A, que multiplica A mais C, tá? E aí, tranquilo. Tá aqui o que a gente queria, tanto a velocidade mínima quanto a velocidade máxima. Então aí, mais uma questão feita do IME, no caso aí de 2013. Você da frente, para você printar aí o resto de resolução, mas você pode sempre voltar à nossa plataforma, o vídeo, e ver várias vezes. E uma questão desse nível, até você pegar no tranco, como não é, repito, aquele tipo de matériazinha já do ensino médio, não é uma digievolução de uma questão do ensino médio, não é uma versão bombada de um assunto do ensino médio. A parte de conservação de energia em gravitação já não é vista em muitos colégios. Então isso aqui, de repente, até você pegar no tranco, você precisa ver e rever, até para saber as propriedades e as fórmulas direito, tá bom? Te aguardo na próxima aula. Beijo, tchau para você. Valeu! Bom, galera, agora continuando aqui a sequência de gravitação, vamos para uma questão do ITA. Bom, nessa questão, que é uma questão um pouco mais antiga, ele fala que uma caixa esférica tem raio interno R1, raio externo R2 e massa M distribuída uniformemente. Uma massa pontiforme Mzinho está localizada no interior da casca a uma distância D do seu centro,
com D variando entre R1 e R2. O módulo da força gravitacional entre as massas é igual a quanto? Bom, volta então aqui para mim. Beleza, galera, o que vai acontecer então aqui? Você vai perceber que o tipo de raciocínio que você tem que fazer numa situação que nem essa é similar à lei de Gauss. Então, assim, tem muita coisa que você aplica lá da eletrostática para dentro da gravitação. E essa parte de lei de Gauss é uma dessas, assim, essencial quando você vai fazer uma questão que nem essa. Porque aqui você vai ter que lidar com o quê? Com o fato de que à medida que essa massinha M fica variando a distância dela até o centro aqui da casca, você vai ter um certo volume aqui, entre aspas, volume, né? De uma certa quantidade de massa da casca original agindo sobre ela ou não. Quando, por exemplo, se ela pula para fora da casca, a situação é uma. Enquanto ela está aqui dentro, a situação é outra e vai mudando de acordo com a distância dela até o centro. Como é que você vai administrar isso? Pensando numa coisa similar ao que você fazia na lei de Gauss. Uma superfície gaussiana. Você vai ter algo aqui similar a uma superfície gaussiana. Além do fato de que você tem um buraco aqui no meio, tá? O que já seria, numa questão de lei de Gauss, um detalhe extra, um detalhe a mais aqui. Então, o que você tem que pensar é, você vai ter, no caso, uma massa, na verdade, M' atuando sobre, no caso aqui, essa massa M do corpo em volta. Essa massa M' é uma fração, é um pedaço dessa massa grande M original. E como que eu vou achar isso, tá? No caso aqui da massa M original, tá? Como que você vai achar isso? Você vai pensar o seguinte. Quando você, no caso, tem aqui a massa M da casca toda, pelo fato de você ter que ele falou que a massa é uniformemente distribuída, isso quer dizer o quê? Ao longo de toda a superfície, quanto mais eu me afastar aqui do centro, você tem mais massa distribuída de forma que você não tenha, por exemplo, uma concentração maior desse lado do que a esquerda, um pouco mais acima do que abaixo. É tudo por igual. E se é tudo por igual, significa o quê? Que eu posso fazer uma regra de 3. Uma regra de 3 com a densidade. Bom, mas ele não deu a densidade na questão. Ela não vai aparecer aqui. Porque, na verdade, o que acontece? A densidade seria a massa sobre o volume. E cada massa, né, seria a densidade vezes o volume. Como, na verdade, eu estou pegando uma fração da massa dessa casca esférica do planeta sobre uma massa total do mesmo planeta, a densidade usada aqui em cima vai ser a mesma, em cima e embaixo. Você vai ter um ρ que multiplica um certo volume e vai ter um ρ que multiplica um certo volume. E isso vai acabar sumindo, mas sabe que originalmente ele estava ali, tá? E o volume é o volume de uma esfera. Essa figura é uma figura 3D, é uma figura esférica. Então você vai ter o quê? Quando tem a casca inteira, é você fazer o volume, né, de uma casca justamente esférica, 4/3 de PR2 ao cubo, menos 4/3 de PR1 ao cubo. Porém, no caso, quando você aqui está pegando uma fração da massa dentro dessa superfície, essa superfície roxinha que está aqui, aí o que vai acontecer, queridão, é que você vai ter que pegar um raio, no caso eu chamei de D genérico, porque você meio que está montando uma função de quanto de massa que eu tenho partindo daqui até chegar à borda. E aí você vai fazer uma esfera que é a esfera correspondente a essa área aqui roxa ou rosa, sei lá, de raio D, 4/3 de π vezes D ao cubo, menos a cavidade oca, a parte oca, é imutável aqui na questão. Esse 4π/3 pode ficar em evidência em todo mundo, então ele vai morrer em todos. Tchau, tchau, tchau e tchau. Bem como os ρs. Então acaba que aquela massinha ali dentro, sobre a massa total, vai ser igual a Dzinho ao cubo menos R1 ao cubo sobre R2 ao cubo menos R1 ao cubo, tá? E aí, beleza, porque na verdade era disso que eu precisava. A força de atração que você vai ter no caso entre a massa M aqui, né, que é o objeto submetido à ação do planeta, e o planeta na posição em que ele está, é entre a massa M pequenininha e essa massa M' aqui. A massa M', no caso, ela é, já em função dos dados literais da questão, o M grande que multiplica isso tudo.
Aí, beleza. Você vai ter, no caso aqui, ó, que a força de atração gravitacional é G, M', Mzinho, sobre a distância, que no caso, qual distância que eu vou levar em consideração? Eu vou levar, no caso aqui, a distância que eu tenho até o centro, tá? Então, cuidado. Você vai pegar aqui sobre d ao quadrado, ok? A parte que faz, no caso, o papel de pegar e considerar que essa massa, que a gente sabe que essa massa é variável, e formar uma função que justamente ela me dá, até poderia ter sido pedido um gráfico dessa fórmula aqui, é quando você pega o M' e substitui aqui dentro. Então, ao fazer isso, você vai ter que isso vai dar G, Mzinho sobre D ao quadrado, vezes M grande, vezes Dzinho ao cubo, menos R1 ao cubo, sobre R2 ao cubo, menos R1 ao cubo. Aí pronto. Joga na tela de novo, editor, por favor. Você vai ver que isso vai dar a letra E da questão, tá? Questão bem legal. Existem outras questões que a gente pode cobrar usando a ideia, né, de lei de Gauss, só que aplicada à gravitação universal, e sempre tem em mente que são ideias similares. Não sei nada de lei de Gauss. Volta na nossa plataforma, reveja a lei de Gauss, porque é uma ferramenta importante, talvez não tenha tanta questão em eletrostática que tenha isso sendo cobrado, mas para outras matérias, como lei de Ampère e isso daqui, saber a ideia te ajuda a não boiar numa explicação que nem essa, tá bom? Você aqui da frente, para você tirar o print, ver se tá tudo bem. Se não tiver, rever e manda sua dúvida aí no chat, manda no Tirar Dúvidas interno da plataforma ou no nosso grupo de Telegram. Se você não faz parte ainda, veja as instruções da sua área de aluno para você lá tirar sua dúvida e interagir com pessoas que querem o mesmo que você e que vão te dar com certeza aquela força, sem uma competição tóxica, todo mundo querendo se ajudar e garantir o seu próprio sonho, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera. E não esquece, quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Bom, galera, vamos pegar agora uma questão que é um desafio da nossa apostila, do nosso site, do nosso material, mas que você vai ver também que ela já caiu muito parecida uma questão do ITA. Então, primeiro vamos mostrar a questão que a gente vai fazer. Mostra aí. Tá assim, ó, um cilindro circular de 2 metros de raio e massa igual a 25 kg está apoiado num plano horizontal. Havendo no seu interior duas esferas iguais a 1,5 metro de raio, conforme mostra a figura abaixo. Determinar o peso P de cada uma das esferas para que o cilindro fique na iminência de perder contato com o solo. Despreze todos os atritos. Tá. Essa é a questão que a gente vai fazer. Agora, comparar com a questão do ITA que já caiu. Bota na tela aí. Se comparar, elas são muito parecidas, né? Se você comparar, elas são muito parecidas. Então, isso mostra, volta agora, o quanto vale a pena você trabalhar as questões e confiar no nosso trabalho em relação ao que a gente seleciona como questão que ainda não caiu, mas está no nosso material, que está lá por algum motivo, né? A gente inspeciona o material de todo mundo, o material de livro e pega o melhor e bota ali, tá? Bom, agora então aqui é o seguinte, né? A gente está vendo de frente um cilindro, então o raio dele é 12, o diâmetro dele é 4. Logicamente que você, além dos pesos pelinha, que estão no centro das esferas que eu já marquei, que tem a mesma massa, então é pelinha e pelinha, é igual. Essas normais também, na verdade, eu marquei num primeiro momento como sendo diferentes, contato aqui NA e contato aqui NB, mas, gente, na verdade, você vai ver que aqui, né, e assim, eu estou marcando a força que as esferas fazem no copo, e não as forças que o copo faz nas esferas, né, que seria o contrário, tá? E aí a gente está vendo, no caso, que o que vai acontecer? Que a tendência de tombamento que a gente vai ter
vai ser nesse apoio da esquerda, porque observa, essa esfera maior estando lá em cima, apoiada num ponto mais alto, você vai ver que é isso que vai acontecer. Nas contas também você vai ver que se eu estivesse falando besteira, o que não tô, você veria ali um sinal negativo inadequado. Mas não tô, tá? Repara que você vai ter o que no caso aqui, gente? E aí agora que a ideia é de usar não a distância propriamente dita até o ponto, né? E sim, no caso, as paralelas, vai ser essencial pra gente. Então, por exemplo, o ponto em torno do qual ele pode girar, oscilar, é aqui, né? Quando está na iminência de tombar. E aí, com isso, primeiro, né, que a normal que eu marcasse aqui em cima, eu não vou nem marcar, porque ela vai ser de momento igual a zero. Então, não estou nem interessado em marcar a normal que o chão faz nesse ponto. Vou deixar para lá, tá? Agora, fora disso, você tem a normal NA, que eu vou ter que, num certo momento, medir a distância da linha dela até lá embaixo, dessas duas paralelas. Tem a normal NB, que num certo ponto eu vou ter que medir a distância entre essas duas paralelas. E tem o peso também do cilindro, né, que está localizado no meio dele. A uma distância igual a 2, a paralela que passa por ele, né, do ponto O, tem uma distância igual a 2 daqui, tá? Bom, ok, gente. Aí o que vai acontecer? Vamos lá. Essas normais primeiro vamos colocar a mesma letra para a gente não esquecer e depois ficar achando que tem variável faltando. Então aqui é N e aqui também é N, beleza? Por quê? Porque só tem álgebra horizontal, que empurra para lá igual que empurra para cá. Tem que ser uma igual a outra. E aí, aqui no meio, o segredinho, antes de começar a fazer o resto, é o seguinte. Na verdade, a questão virou questão de geometria plana agora, né? Porque você tem que reparar que se eu tenho duas esferas que estão se tangenciando, você não pode esquecer do bizu, que é o quê? Ligar os centros e dos centros aos pontos de tangência. E além disso, fazer um triângulo aqui dentro com uma vertical passando pelo centro da mais alta e uma horizontal passando pelo centro da mais baixa. Porque o que acontece, gente? Aí existe uma coisa que a gente já viu na aula de equilíbrio dos corpos extensos, chamado de teorema de Lamy, que quando você tem, no caso aqui, um corpo em equilíbrio sob a ação de três forças, que fatalmente eles fecham um triângulo contendo essas três forças. E é o que vai acontecer aqui. Porque, por exemplo, você olha para a esfera de baixo, né? Quem que ela vai ter aqui agindo? Vai ter, no caso, aqui também, né? Porque existe uma normal, que é o quê? Que é a normal de contato dessa com essa. Normal entre esfera 1 e 2. Existe o peso. Pelinha. E existe a força. N, que o cilindro, né? Numa ação e reação, faz. Na verdade, seria menos N, sendo rigoroso aqui, né? Mas o módulo é igual, que é isso que importa. E aí, minha gente, esse triângulo vai ficar organizado de tal maneira de que se aqui for igual a θ, aqui também. Ou seja, a gente pode manipular esse triângulo de duas formas diferentes. Uma que eu tenho aqui hipotenusa como sendo raio mais raio. 1,5 mais 1,5, 3. E o que vai ser esse pedaço aqui embaixo? Ó, se o raio vale 1,5, se esse raio vale 1,5, esse meiozinho aqui, ó, seria a diferença entre você pegar, né, e fazer 4, que é tudo, menos 1,5 do lado, menos 1,5 do outro, tá? Então, esse meiozinho, que não é só isso daqui, né? Perdão, estou confundindo com a parte onde eu passei o peso. Esse meiozinho daqui, esse Y aqui, seria, no caso, vou subir um pouco o peso, essa parte daqui, né? Seria justamente a diferença entre 4 como um todo, menos 1,5 daqui, 1,5 dali, o que sobra vai ser igual, no caso, a 1, né? É o que faz para dar 4. Aí o que vai acontecer, pessoal? Você vai ter θ aqui em cima
E nisso eu posso falar que o seno de θ é 1 sobre 3, mas eu posso também descobrir outro cateto que por Pitágoras você vai ver que vai dar 2 raiz de 2. Vou fazer 3 ao quadrado igual a 1 ao quadrado, mais alguém ao quadrado, que dá isso. O mais importante é você notar agora que se eu repito isso com as forças, porque elas vão estar organizadas dessa mesma maneira. É aí que está a importância do teorema das três forças. Você vai ter aqui, ó, botando, né, a normal da esfera 1 na esfera 2, a esfera de cima na esfera de baixo. Colocando aqui o contato do cilindro com, no caso aqui, essa esfera. E o peso pelinha dela, o que você pode usar de útil é, por exemplo, se eu já tenho outro cateto, eu posso falar que a tangente do θ, ela tanto pode ser calculada como sendo 1 sobre 2 raiz de 2, como pode ser calculada como sendo, em módulo, o n sobre o pelinha. Tá? Então, isso aqui vai ser importante, porque a gente vai ter, então, que o pelinha, já multiplicando o cruzado, será a normal n vezes 2 raiz de 2. Bom, o pelinha, no caso aqui, ó, o que vai acontecer, né? A gente vai ter agora o seguinte, tá? O pelinha não é uma força que está em contato diretamente com o cilindro. Então, na hora que eu fizer o momento resultante, ele não vai entrar na conta. Mas o P vai, que é uma força no cilindro, e as normais também. Então, na hora que eu faço o equilíbrio dos corpos extensos, o que vai sair da conta vai ser o valor do N. Tendo N, eu tenho o pelinha, tenho a massa de cada esfera, tá? Lembrando que a massa do cilindro era de 25 quilos. E o que a gente quer é a massa em milinha de cada esferazinha que tem peso pelinha que está ali. Como é que eu faço agora, gente? Agora é hora apenas de você não dar mole no referencial. Olha só, estou com o referencial aqui, ó. Essa normal está empurrando o conjunto para cá, no sentido anti-horário. Então, se eu adotar o horário como sendo positivo, ela tem um momento negativo. Agora, o peso P e a normal N é indubitável que ela está fazendo a parada tentar gerar assim. E o peso também, né? Está tentando fazer gerar desse jeito. Então, no final, você vai ter o quê? De um lado, aquela normal N, pela distância dela até lá embaixo. Qual é a distância dela até lá embaixo? É esse 2 vezes 2 daqui, que esse 2 vezes 2 está aqui, né, galera? Esse 2 vezes 2 está aqui. Mais depois o raio da esfera de baixo, que é 1,5. Mas não vai complicar não, que esse 1,5 vai cortar, tá? Então você vai ter N que multiplica 2 raiz de 2 mais 1,5 de um lado, que será igual a, cadê? N, que multiplica o 1,5, né? Distância entre as paralelas, mais o peso P do cilindro, que multiplica 2. Bom, ao fazer essa distributiva, você vai ter um N vezes 1,5 de um lado do outro, então isso já morre. Vai sobrar apenas um N vezes 2 raiz de 2, que é igual a P vezes 2. Ou melhor, que o N é igual a 2P sobre 2 raiz de 2. Só que esse P que está aqui não é o mesmo P' dali, né? Esse P é o peso, no caso, do cilindro, ou seja, 250 newtons, né? mg, massa por gravidade. É só você agora encaixar isso aqui, né? Você encaixando isso aqui, cadê? Que você rapidamente acha o pelinha. Ó, se liga que maravilha, o 2 raiz de 2 de cima vai cortar com o de baixo. O 2 raiz de 2 de cima cortando com o de baixo, você vai ter o pelinha igual a 2P, você vai ter que isso dará, então, 500 newtons, né? Já que o peso e não a massa do outro era 250. Se o pelinha tem peso 500 newtons, a massa em milinha, só dividir por 10, é de 50 quilos, tá? Então, é uma questão que, tipo, teorema das três forças é algo que o pessoal geralmente esquece, tá? Dá mole. Então, não esqueçam disso, porque geometricamente, isso aqui foi quase a questão de geometria plana, né? Essa partezinha aqui foi na geometria plana total, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Beleza? Ok? Então, tira o seu print daí, vê se tá tudo bem e já já estamos de volta. Valeu!
Próxima questão aqui, joga na tela. Tá assim, um carro de massa M grande trafega numa curva circular de raio R. A gravidade local vale G, a altura do centro de massa G do carro vale H, a distância lateral entre as rodas vale D, e o atrito existente é suficiente para impedir qualquer escorregamento. Determine a velocidade, a máxima velocidade com que o veículo pode fazer a curva sem capotar, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Você, volta para a tela, vai ter o seguinte, minha gente. Quando você tem uma questão como essa, toma cuidado porque você pode confundir essa condição, que é a condição de não tombamento, com a condição de não escorregamento, que é outra coisa até mais fácil. A de não tombamento não é tão assim comum de aparecer em prova, mas quando aparece o pessoal viaja e ela também é fácil, tá? O que acontece? Basicamente o que ele quer aqui não é a condição para o carro trafegando na pista em movimento circular, de repente ele sair da trajetória circular, escapar da trajetória circular. Não é isso. O perigo aqui que ele quer evitar é, como na verdade isso aqui não é uma partícula, como é um corpo extenso, do carro ficar com as forças alinhadas de tal maneira ali dentro que isso gere um momento, e momento de força, né, que é o que faz o corpo entrar em rotação ou não, e esse movimento de rotação acaba acontecendo justamente causando o tombamento do carro aqui na pista. Tá? É um acidente grave, por aí vai. Esse que eu quero evitar e essa condição que eu quero ver. Qual é a velocidade máxima que eu posso ter aqui para evitar que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá, gente. O que vai acontecer aqui? Volta rapidinho que eu anunciado na tela. Você tem que, ele te deu, questão literal, né? Tanto a velocidade escalar, aliás, a velocidade escalar é o que ele quer, né? Mas ele deu aqui, no caso, o raio da curva circular na qual ele está girando. Dentro desse raio já dá para a gente fazer, tá bom? Volta para mim. Então, olha só. Você aqui vai fazer o seguinte, o mesmo recurso da questão anterior, que é fazer uso de uma força centrífuga, porque ao fazer uso dessa força, você vai estar abdicando da trajetória do movimento circular e vai considerar que as coisas aqui estão em equilíbrio, tanto de translação quanto, importante, de rotação, tá? E é nesse de rotação que a gente vai aqui justamente se prender. Outra coisa, na iminência de tombar, na iminência aqui de dar um acidente, o que vai acontecer, né? Tá aqui a força centrífuga, que vai ser mv2 sobre R também em módulo, só que para a direita. Na iminência de tombar, as forças estão agindo então aqui para a direita, de tal forma que chega uma hora em que, tipo assim, ele até desgruda esse pneu de repente da pista, sendo esse aqui o último que vai estar em contato com o chão. Sendo esse aqui o último que vai estar em contato com o chão, eu quero evitar o quê? Eu quero evitar que se inicie um momento em relação a esse pontinho, tá? E aqui na hora que eu tenho um contato com o chão só nesse ponto, a normal do chão vai estar toda concentrada aqui e a força de atrito, que era até aquilo que prendia o carro à trajetória circular, também vai estar toda concentrada nesse pontinho. Afinal, o único contato com o chão que o carro tem agora é ele. Tipo, na iminência de dar ruim, na iminência de dar merda, tá? Você tem que esse pneu, já que, embora no meu desenho não pareça, botar uma lupa eu vou ver, já se desprendeu do chão e só está sobrando se desprender esse daqui. Bom, mas aí como eu vou adotar esse ponto como sendo o meu ponto de referência para o momento? Lembra? Você que já estudou momento, você que não estudou ainda, aí que eu falo, para aqui, vai na aula de momento e volta, tá? Porque também alguma coisa do ensino médio que o cara tem que saber. Ah, mas vocês não dão embasamento? Tudo bem, gente, mas se não, com a maioria das questões aí misturadas, você não faz nenhum, tá? Então aqui você vai ter que voltar lá e olhar essa aula. E aí você vai ter o que aqui, ó? Você vai ter no caso que isso aqui vai estar girando de tal maneira que aconteça o quê? Você vai ter um momento do peso e um momento dessa centrífuga em relação a esse pontinho. Os outros dois de azul não vou usar, gente. Só iria usar se fizesse o equilíbrio de translação, que é para a direita igual para a esquerda, para cima igual para baixo. Mas como ele é o ponto de referência do momento, o momento desses dois vai ser zero. E aí você vai ter o que ali? Vai ter o peso. Vai ter, no caso aqui,
a força centrífuga. E aí, com isso, o que vai acontecer, né? A gente não precisa necessariamente medir qual é a distância da força até o ponto de rotação quando vai calcular o momento. Você mede a distância da linha de ação da força. O que é linha de ação da força? O prolongamento dessa linha aqui que contém a força até uma linha paralela, só que passando pelo ponto de rotação. Então aqui, ao invés de pegar, porque tem aquela história, né? Você tem lá o momento de uma força. Aí ela está inclinada. Ou você projeta ela no eixo Y e faz Fy vezes D, ou então, se for algo como está ali, você faz justamente isso. Você vê qual é, no caso, aí, a distância dela até, no caso, ali, o ponto, para não precisar fazer um negócio assim maluco, ó. Caraca, o peso, ele não está perpendicular a essa linha de ligação. Aí vou projetar o peso. Aí vou medir essa distância daqui que não tem ainda. Aí tem que fazer Pitágoras com H e com D. Pô, olha o tempo perdido, tá? Você não quer fazer isso. Eu sei que muitos professores não ensinam um momento assim. Até porque esses casos, no ensino médio mais básico, não aparecem. Mas aqui, minha gente, é melhor você fazer isso. Pega a linha de ação da força, que é a linha que contém a mesma, acha a distância até a paralela, passando pelo ponto de referência e seja feliz. O momento vai ser peso vezes D sobre 2, tá? Enquanto isso, para a força centrífuga é o contrário, né? Ela está agindo, no caso aqui, no centro de gravidade. Por quê? Porque o centro de gravidade é o que me faz considerar aquele carro como sendo uma partícula. E a gente até então marcava a centrípeta, ou no caso centrífuga, numa partícula. Então, eu substituindo o carro por uma partícula, é aqui que ela vai ficar a uma distância h, ó. A linha agora que passa pela centrífuga, ela é horizontal e paralelamente distando o h do ponto de referência, tá? Então, os momentos serão do peso vezes D sobre 2 e da centrífuga vezes H. Enquanto a centrífuga tende a fazer girar no horário, o peso tende a fazer girar em torno desse ponto, né? No anti-horário, tá? Então, só para você ver, foi com isso que eu fiquei. Se te ajuda, vou redesenhar aqui. E aí eu tenho o peso a uma distância D sobre 2 do ponto de referência e tenho a centrífuga a uma distância H do ponto de referência. Se aqui eu adotar o sentido que a gente sempre considera como positivo, vou botar o horário. Então, o momento desse é Fg vezes H, né? E o momento do peso vai ser menos P vezes D sobre 2, tá? Então fica mv2 sobre R vezes H, e aqui, isso aqui, eu sei que o momento resultante tem que ser zero, então agora sai tudo que eu preciso. Vamos lá. Então, isso mais isso tem que ser zero, isso é igual ao módulo disso, né? São só dois momentos, não tem complicação. Fica mv2 sobre R vezes H menos o peso, que é mg, né? Vezes D sobre 2. Tudo isso igual ao momento resultante, que é zero. Eu não quero que a parada gire, tá? Joga para o outro lado, as massas vão se cortar. Vou apagar aqui. Já printou, minha gente? Ótimo, bom garoto. Então, com isso, você vai ter que fica mv2 sobre R vezes H igual a mg D sobre 2. Com isso, as massas se cortam. Você vai jogar o R para a direita. E vai jogar o H para a direita também, que ele vem dividindo, tá? Então você vai ter aqui, ó, RGD sobre 2H, e aí o V vai dar a raiz de RGD sobre
2H. Tá? Fica aqui o que você queria saber. Printa aí, vê se tá tudo bem. Questão que agora você não pode esquecer, que de vez em quando ela é copiada alguns vestibulares na cara de pau, já que, como eu falei, tombamento é uma matéria que não tem tanta referência assim de coisa para cobrar, tá bom? Forte beijo, valeu, gente. Seguindo, próximo aí na tela, vamos ler aqui juntos. Um cilindro de diâmetro Dzão e altura H repousa sobre um disco que gira num plano horizontal com velocidade angular W. Considere μ o coeficiente de atrito entre o disco e o cilindro, com μ maior do que D sobre H, sublinhe isso daí no seu material. L é a distância entre o eixo do disco e o eixo do cilindro, e G a aceleração da gravidade. O cilindro pode escapar do movimento circular de duas maneiras, por tombamento ou por deslizamento. Eu quero saber qual deles ocorrerá primeiro, em função das variáveis. Beleza, gente? Volta para a tela então aí. Show! Aqui ele mistura as duas coisas, o tombamento e o escorregamento, barra deslizamento, não é a mesma coisa? E aí, gente, vamos começar pela condição aqui de deslizamento, tá? Aqui, ó, você vai ter então o quê? Pega. Nesse caso, eu tenho que marcar a FAT. E aí, essa FAT que eu tenho, ela é no máximo igual a μ vezes a normal. Lembrando também que isso aqui é dado por... Vamos botar ômega, tá? Poderia botar V ômega, já que ele deu ômega ali. Ômega vezes o raio, que é L, que é μ vezes N. Já botando como valor máximo, né? Então, para você não ter escorregamento, qual é o maior valor possível que a velocidade angular pode ter? Os m's aqui, né? Joga o m para lá. Substitui aqui a normal pelo peso, né? Que é m vezes g. E aí você vai ter que m, w ao quadrado L, fica igual a mg, ou seja, que o w máximo nesse caso, joga o L para o outro lado, vai dar o quê, né? Vai dar a raiz de μ, faltou o μ aqui, vezes G sobre L, tá? Então, o W máximo que eu tenho aqui vai ser a raiz de μg, tudo isso dividido por L, tá bom? Bom, tranquilo. Aí o que acontece agora? Principal motivo da questão estar aqui, gente. Agora vem a condição de tombamento, tá? Qual é a condição de tombamento que eu tenho que aqui estabelecer? Acho que eu vou até botar em outro lugar, né? Tá, cabe aqui, vou só dar uma apertadinha aqui. Mas vai pensando aí. Primeira coisa é montar aquela força centrífuga da qual eu falei. Sem aquilo, a questão não vai andar. Feito isso agora, galera, como é que eu vou marcar as forças, né? Na iminência de tombar, o que vai estar acontecendo com esse cilindrozinho, com esse pistão que eu tenho aqui? Ele vai estar apoiado a essa altura do campeonato apenas nesse pontinho. Normal e FAT vão estar aplicados exclusivamente aqui, porque o restante do corpo dele já desgrudou do chão. Isso que eu quero que fique bem claro para você. Então, para o tombamento, meu amigo, você vai ter o seguinte. Vou até redesenhar aqui, maior, para você enxergar direitinho. Então, você tem aqui o pistão. Tem o ponto lá embaixo, no qual ele vai estar ainda apoiado. Como no caso aqui, normal. E também a FAT agindo, né? Aí, meu querido, basicamente só sobram para ali ocasionar uma rotação ou não, duas coisas, o peso e a centrífuga. A centrífuga vai ser de mesmo modo que a centrípeta, só que voltada para a direita, para fora do movimento, né? E ela vai estar aplicada onde? Aqui no centro de massa, galera. Você tem que colocá-la ali de uma maneira que ela apareça no centro de massa. E como é um cilindro, né? Como é uma figura aqui de frente, eu estou vendo aqui como sendo um retângulo, você vai perceber que o seu centro de massa
vai meio que estar ali na interseção das diagonais, vai estar a meia altura da figura. Então tá aqui a centrífuga, tá aqui o peso, e aí o que você vai ter, né? Tudo ali vale D, essa metadezinha aqui será igual a D sobre 2. Que é a distância até o potencial, até o ponto de referencial que eu estabeleci aqui, né? Tudo é D, diâmetro, então raio é D sobre 2. E essa outra distância vai ser o quê? Metade da altura. A altura toda H vai ser H sobre 2. Então marca aqui também. Aí pronto, né? Como o referencial do momento é aqui, ó, esse cara, se eu adotar um sentido horário como positivo, está tendendo a fazer eu girar no horário e o peso tendendo a fazer girar no anti-horário. Vou até, como eu fiz no caso do carrinho, redesenhar aqui para você ficar esperto agora só com as forças que interessam para o cálculo do momento. Então tá aqui o pistãozinho, tá aqui a interseção das diagonais. Tá aqui a força centrífuga. Tá aqui o peso. Aqui é H sobre 2. Aqui vai ser D sobre 2. Aí pronto, né? O momento disso daqui, que é F centrífuga vezes H sobre 2, tem que ser igual ao do peso, que é P vezes D sobre 2. Bando sobre 2 vai cortar e com o que eu fico? Ela é igual a M, no caso aqui, W ao quadrado vezes o raio, né? Porque o cálculo dela é igual ao da centrípeta, que aqui foi até o papel da FAT também. E aí vamos substituir ali. Tem massa do peso, tem massa ali também dessa fórmula que vai entrar. E o que vai entrar aqui no final? Ó, você vai ter que M, W ao quadrado L, será igual, vezes H sobre 2, a MG vezes D sobre 2. Aí pronto, os M se cortam, você vai ter o 2 também se cortando. Joga então aqui, ó, vai ficar W ao quadrado igual a GD sobre L vezes H. Ou seja, o W máximo nesse caso, galera, ele vai ser então aqui, ó, igual a raiz de GD, ou DG, sobre H vezes L. Enquanto o W máximo na situação, isso aqui é para o tombamento. E para o escorregamento, era aqui a raiz de μg sobre L. E aí vem a perguntinha dele. Como é que eu vou saber quem é que vem primeiro? Como é que eu consigo comparar? Lembra que tem um dado que eu apaguei ali, que era o μ ser maior do que o D sobre H? Pô, se você reparar, o D sobre H aparece justamente aqui. E a única diferença entre uma expressão e outra, que o G eu tenho, L eu tenho, é saber esses números. Quem é maior, o D sobre H ou o μ? Ele já falou que é o μ, significa o quê? Que a velocidade angular para o teu escorregamento alcançável aqui máxima é maior do que você ter a velocidade máxima para o tombamento. Ou seja, se aqui, por exemplo, radianos por segundo no caso, né, é de, 5 radianos por segundo, essa aqui de 2 radianos por segundo. Você conseguiria alcançar primeiro o valor máximo para não ter tombamento. Ou seja, quanto mais você for girando, chega uma hora que você atinge isso aqui primeiro, consequentemente, pô, se você pensar assim, ó, porque aqui é enrolado, aqui deu 5. Se eu estiver girando com 4 radianos por segundo, na verdade eu não tô, porque a parada já tombou há muito tempo, já que o máximo desse era menor, era 2 no exemplo, tá? Então, para você aqui ter as duas condições sendo estabelecidas, não ter nem escorregamento, nem tombamento, a velocidade máxima, no caso aqui, é essa, que
que é a interseção, né? É como se tivesse dois intervalos, galera. O pessoal que ainda não entendeu, saca intervalo, não é matemática? É como se a velocidade máxima de 1 fosse isso, raiz de μgh sobre L, e a velocidade máxima do outro fosse raiz de dg h sobre L. A mínima é 0, né? Caguei para a mínima, tá bom? Porque aí você percebe que a interseção é isso daqui, tá? Só o cara que ainda não tinha entendido. Ok? Logo, a resposta vai ser então isso. Beleza, meu querido? Beleza, meu bom? Vê se tá tudo certo aí. Tira o seu print. Na volta a gente continua. Valeu, pessoal. Voltei só para esclarecer que a pergunta era quem no caso vai acontecer primeiro, se o tombamento ou escorregamento. Acho que ficou claro, mas eu não dei o voto de Minerva, né? Ou seja, bati o martelo e dei a resposta, pum, é essa. Primeiro vai ocorrer o tombamento, tá, galera? Beleza? Agora sim. Valeu! Seguindo, próximo aí na tela, vamos ler aqui juntos. Um cilindro de diâmetro Dzão e altura H repousa sobre um disco que gira num plano horizontal com velocidade angular W. Considere μ o coeficiente de atrito entre o disco e o cilindro, com μ maior do que D sobre H, sublinhe isso daí no seu material. L é a distância entre o eixo do disco e o eixo do cilindro, e G a aceleração da gravidade. O cilindro pode escapar do movimento circular de duas maneiras, por tombamento ou por deslizamento. Eu quero saber qual deles ocorrerá primeiro, em função das variáveis. Beleza, gente? Volta para a tela então aí. Show! Aqui ele mistura as duas coisas, o tombamento e o escorregamento, barra deslizamento, não é a mesma coisa? E aí, gente, vamos começar pela condição aqui de deslizamento, tá? Aqui, ó, você vai ter então o quê? Pega. Nesse caso, eu tenho que marcar a FAT. E aí, essa FAT que eu tenho, ela é no máximo igual a μ vezes a normal. Lembrando também que isso aqui é dado por... Vamos botar ômega, tá? Poderia botar V ômega, já que ele deu ômega ali. Ômega vezes o raio, que é L, que é μ vezes N. Já botando como valor máximo, né? Então, para você não ter escorregamento, qual é o maior valor possível que a velocidade angular pode ter? Os m's aqui, né? Joga o m para lá. Substitui aqui a normal pelo peso, né? Que é m vezes g. E aí você vai ter que m, w ao quadrado L, fica igual a mg, ou seja, que o w máximo nesse caso, joga o L para o outro lado, vai dar o quê, né? Vai dar a raiz de μ, faltou o μ aqui, vezes g sobre L, tá? Então, o W máximo que eu tenho aqui vai ser a raiz de μg, tudo isso dividido por L, tá bom? Bom, tranquilo. Aí o que acontece agora? Principal motivo da questão estar aqui, gente. Agora vem a condição de tombamento, tá? Qual é a condição de tombamento que eu tenho que aqui estabelecer? Acho que eu vou até botar em outro lugar, né? Tá, cabe aqui, vou só dar uma apertadinha aqui. Mas eu vai pensando aí. Primeira coisa é montar aquela força centrífuga da qual eu falei. Sem aquilo, a questão não vai andar. Feito isso agora, galera, como é que eu vou marcar as forças, né? Na iminência de tombar, o que vai estar acontecendo com esse cilindrozinho, com esse pistão que eu tenho aqui? Ele vai estar apoiado a essa altura do campeonato apenas nesse pontinho. Normal e FAT vão estar aplicados exclusivamente aqui, porque o restante do corpo dele já desgrudou do chão. Isso que eu quero que fique bem claro para você. Então, para o tombamento, meu amigo,
você vai ter o seguinte. Vou até redesenhar aqui, maior, para você enxergar direitinho. Então você tem aqui o pistão. Tem o ponto lá embaixo, no qual ele vai estar ainda apoiado. Como no caso aqui, normal. E também a FAT agindo, né? Aí, meu querido, basicamente só sobram para ali ocasionar uma rotação ou não, duas coisas, o peso e a centrífuga. A centrífuga vai ser de mesmo modo que a centrípeta, só que voltada para a direita, para fora do movimento, né? E ela vai estar aplicada onde? Aqui no centro de massa, galera. Você tem que colocá-la ali de uma maneira que ela apareça no centro de massa. E como é um cilindro, né? Como é uma figura aqui de frente, eu estou vendo aqui como sendo um retângulo, você vai perceber que o seu centro de massa vai meio que estar ali na interseção das diagonais, vai estar a meia altura da figura. Então tá aqui a centrífuga, tá aqui o peso, e aí o que você vai ter, né? Tudo ali vale D, essa metadezinha aqui será igual a D sobre 2. Que é a distância até o potencial até o ponto de referencial que eu estabeleci aqui, né? Tudo é D, diâmetro, então raio é D sobre 2. E essa outra distância vai ser o quê? Metade da altura. A altura toda H vai ser H sobre 2. Então marca aqui também. Aí pronto, né? Como o referencial do momento é aqui, ó, esse cara, se eu adotar um sentido horário como positivo, está tendendo a fazer girar no horário e o peso tendendo a fazer girar no anti-horário. Vou até, como eu fiz no caso do carrinho, redesenhar aqui para você ficar esperto agora só com as forças que interessam para o cálculo do momento. Então tá aqui o pistãozinho, tá aqui a interseção das diagonais. Tá aqui a força centrífuga. Tá aqui o peso. Aqui é H sobre 2. Aqui vai ser D sobre 2. Aí pronto, né? O momento disso daqui, que é F centrífuga vezes H sobre 2, tem que ser igual ao do peso, que é P vezes D sobre 2. Bando sobre 2 vai cortar, e com o que eu fico? Ela é igual a M, no caso aqui, W ao quadrado vezes o raio, né? Porque o cálculo dela é igual ao da centrípeta, que aqui foi até o papel da FAT também. E aí vamos substituir ali. Tem massa do peso, tem massa ali também dessa fórmula que vai entrar. E o que vai entrar aqui no final? Ó, você vai ter que M, W ao quadrado L, será igual, vezes H sobre 2, a MG vezes D sobre 2. Aí pronto, os M se cortam, você vai ter o 2 também se cortando. Joga então aqui, ó, vai ficar W ao quadrado igual a GD sobre L vezes H. Ou seja, o W máximo nesse caso, galera, ele vai ser então aqui, ó, igual a raiz de GD, ou DG, sobre H vezes L. Enquanto o W máximo na situação, isso aqui é para o tombamento. E para o escorregamento, era aqui a raiz de μg sobre L. E aí vem a perguntinha dele. Como é que eu vou saber quem é que vem primeiro? Como é que eu consigo comparar? Lembra que tem um dado que eu apaguei ali, que era o μ ser maior do que o D sobre H? Pô, se você reparar, o D sobre H aparece justamente aqui. E a única diferença entre uma expressão e outra
que G eu tenho, L eu tenho, é saber esses números. Quem é maior, o D sobre H ou o Mi? Ele já falou que é o Mi, significa o quê? Que a velocidade angular para o teu escorregamento alcançável aqui máxima é maior do que você ter a velocidade máxima para o tombamento. Ou seja, se aqui, por exemplo, radianos por segundo no caso, né, é de, 5 radianos por segundo, essa aqui de 2 radianos por segundo. Você conseguiria alcançar primeiro o valor máximo para não ter tombamento. Ou seja, quanto mais você for girando, chega uma hora que você atinge isso aqui primeiro, consequentemente, se você pensar assim, porque aqui é enrolado, aqui deu 5. Se eu estiver girando com 4 radianos por segundo, na verdade eu não estou, porque a parada já tombou há muito tempo, já que o máximo desse era menor, era 2 no exemplo, tá? Então, para você aqui ter as duas condições sendo estabelecidas, não ter nem escorregamento, nem tombamento, a velocidade máxima, no caso aqui, é essa, que é a interseção, né? É como se tivesse dois intervalos, galera. O pessoal que ainda não entendeu, saca intervalo, não é matemática? É como se a velocidade máxima de 1 fosse isso, raiz de μgh sobre L, e a velocidade máxima do outro fosse raiz de dg h sobre L. A mínima é 0, né? Caguei para a mínima, tá bom? Porque aí você percebe que a interseção é isso daqui, tá? Só o cara que ainda não tinha entendido. Ok? Logo, a resposta vai ser então isso. Beleza, meu querido? Beleza, meu bom? Vê se tá tudo certo aí. Tira o seu print. Na volta a gente continua. Valeu, pessoal. Voltei só para esclarecer que a pergunta era quem no caso vai acontecer primeiro, se o tombamento ou escorregamento, acho que ficou claro, mas eu não dei o voto de Minerva, né? Ou seja, bati o martelo e dei a resposta, pum, é essa. Primeiro vai ocorrer o tombamento, tá, galera? Beleza? Agora sim. Valeu! Bom, para acabar aqui, nossa última questão dessa sequência, claro, vamos ler junto, joga na tela. Uma corrente metálica de comprimento L, cujos extremos estão unidos, foi colocada num disco de madeira. O disco gira com uma velocidade angular W, e eu quero a tensão da corrente sendo sua massa M pequeno, Mzinho. Tá. Chega junto. Vamos lá então, gente. Como é que eu vou fazer isso daqui, né? É um corpo extenso. Os elos aqui girando são como se fosse a união de várias partículas que estão girando em torno desse centro com essa velocidade angular. O que você vai fazer aqui no caso, meu amigo, é jogar uma lupa na questão, pegar um pedaço que seja, tipo assim, foi aquela história que eu contei já em várias aulas. Você pega isso daqui, né? Aí, ou então, mentira, pega isso daqui. E eu te pergunto, o que é isso daqui? É uma curva. Só que é um pedaço infinitesimamente pequeno de uma curva. É a mesma história aqui. Se você pega um pedaço bem pequenininho ali da corrente, mas joga uma lupa a ponto de conseguir trabalhar com as medidas que eu vou colocar aqui, você consegue estudar, no caso, qual vai ser a tensão que cada pontinho do elo joga nos outros demais pontos que estão próximos a ela. Que é essa que é a pergunta, tá? Não é, por exemplo, uma força voltada para o centro. Eu já fiz essa questão muito presencial e as pessoas não entendiam qual era a pergunta. Que tração, que tensão que ele está perguntando. É meio que uma tensão de ruptura, tá? Qual é a tensão que segura um elo ao outro. Essa que é a ideia que ele está pedindo, não é outra coisa. Então, meu amigo, você vai pegar e vai fazer o que aqui? Repara que essa tração aqui vai ser uma força que está tangencial e perpendicular ao raio. E aqui vamos pegar um arco bem pequeno, cuja abertura eu vou chamar de 2θ, só para estabelecer uma simetria aqui na questão. O que eu quero que você entenda? Existe um comprimento aqui, que eu vou chamar de L', que devido ao fato da corrente ser feita toda do mesmo material,
A relação entre isso e o ângulo de abertura, melhor, entre isso e a massa que tem esse pedaço, tipo, esse pedaço vai ter comprimento L' e massa M'. A razão M' sobre L', massa por comprimento, vai ser igual. Ou seja, se eu pegar a massa toda da corrente QM, ele fala, e dividir pelo L inteiro, isso é igual a pegar M' e dividir por L'. Aí vem duas coisas aqui interessantes. O comprimento inteiro é 2πr. Comprimento da circunferência. Duas crianças brincando. 2π. E o que vai ser o L'? Aí eu posso usar, no caso ali, a ideia de que cada comprimento de uma circunferência é o ângulo central vezes o raio, né? Você terá, no caso ali, um arco de medida L', que tem a abertura 2θ, e aqui tem raio R. Então esse L' vai ser o quê? 2θ vezes R. Que é o que eu vou botar agora aqui embaixo, tá, gente? Então vai ficar 2θ vezes R. O raio que eu não tenho já até sumiu, o 2 foi embora também. E aí você vê que o M' ali, sobre θ, é igual a M sobre π. Joga o θ para o outro lado, vai dar M θ sobre π. Depois esse θ também, a gente vai dar um jeito nele, mas já resolvemos um problema aqui de ter essa massa que está ali, que eu vou ter que usar em algum momento, esse momento é agora, tá? O que acontece? O que acontece é o seguinte, gente, marcando cada pontinho, na verdade essa abertura aqui, ela praticamente não existe, tá, galera? Essa abertura aqui praticamente é um ponto em cima do outro. Eu que dei um mega super zoom aqui e estou enxergando uma diferença de distância entre um ponto e outro. Mas na verdade você não tem isso aqui, esse ângulo é muito. Ele é absurdamente pequeno, tá? E se liga nesse absurdamente pequeno que em física isso leva a algumas conclusões algébricas daqui a pouco, tá? Se eu separar esse desenho aqui, que eu acho que marcar ali vai ficar ruim para você. Você vai ter o quê? Né? Tração, tensão, né? Acostumado a botar T de tração, tô me traindo aqui. Aqui no meio, você tem um ângulo θ. Aí vamos lá. Se aqui é 90 graus, ó, se aqui for alfa, do outro lado, você vai ter que pegar e ter o quê, pessoal? Você vai ter que pegar ali e ter um ângulo que vai ser, no caso, ó, o alfa mais θ dá 90. Se aqui é alfa do outro lado, tem que ser θ, ok? Aí, ângulos opostos pelo vértice, aqui é θ também. E por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai precisar projetar essa tração no eixo horizontal. Porque a projeção TX dela é que vai estar voltada justamente para o centro. Não tem que ficar inclinadinha não, porque o centro está aqui. Não, porque eu disse justamente que a distância entre eles é tão pequena que isso aqui, se eu realmente botar de forma fiel à realidade, vai ficar praticamente horizontal. Por isso que eu não vou ainda inclinar mais a parada. Eu vou usar o TX como está aqui horizontalmente mesmo. E aí o TX, gente, lá naquele triângulo, ele corresponde a quê, né? Ele corresponde ao cateto oposto à tração. Você tem o T aqui, aí você vai ter o TX aqui, e aqui você tem o θ. Então o TX é o quê? T seno de alfa, né? T seno de θ, perdão. Então tá bom, eu fico com 2TX. Isso vai ser a resultante centrípeta, que é mv2, é W, né? Que é mw2 vezes o raio. Só que, gente, para ângulos muito pequenos, o seno de θ
é praticamente igual ao θ. Então, onde tem, no caso ali, seno, você pode escrever θ. Na verdade, para ângulos muito pequenos, eu tenho o quê, né? Você vai ter ali, eu vou apagar aqui, tá, gente? Preciso disso ainda. Aqui é M', né? Acho que eu me engano é que a massa é M', tá? Então, para ângulos muito pequenos, você tem que o seno é praticamente igual a tangente, que é praticamente igual ao próprio ângulo em si, em radianos, é claro. Essas condições são muito usadas em MHS também, quando chega nessa parte. Então fica tangente, que é parecido com seno, que é parecido com θ. E aí o que é que você vai ter aqui? Você vai ter que, então, a melhor pedida é botar um θ aqui, né? Porque quando eu for substituir M' por essa expressão, vai ter um θ também do outro lado e vai cortar tudo e fica de boas, tá? Então acabou, ó. Você vai ter então o que ali? Fica então 2tx, né? Igual a M', que é mθ sobre π, vezes w ao quadrado, vezes o R, que eu tenho que pegar e agora fazer o seguinte, ó. Quem que vai ser o R, galera? Lembrando que o L, ele era, no caso aqui, ó, que é o ângulo central vezes o raio, é só o comprimento da circunferência mesmo, né? 2πr, viajei aqui. Então R vai ser L sobre 2π, só usar o comprimento direto, né? Então esse cara vai entrar aqui dentro, já que eu não tenho R formalmente desde o início da questão, tá? Eu tenho o M. O M sem ser o linha. Aí acabou, gente. Vai ficar o que ali? 2tx igual a mθ sobre π vezes W2 vezes L sobre 2π. O tx também eu vou ali substituir por t vezes θ, né? Vai ficar 2 vezes t vezes θ, que é igual a m θ sobre π, w ao quadrado, vezes L sobre 2π. O θ vai cortar, fica 2t igual a m, w ao quadrado L, sobre 2π ao quadrado, e aí jogo o 2 para o outro lado. A tensão que ele estava pedindo vai dar m2L sobre 4π elevado a 2. Bazinga, tá aqui o que ele queria, tá? Printa então aí, vê se tá tudo bem. Tranquilo, terminamos essa pequena sequência, mas muito valorosa, de questões de aprofundamento. Revisa, vê se ficou algum ponto aí que esteja meio nebuloso e tenta fazer de novo e de novo até você saber fazer sozinho, tá bom? Forte beijo, fiquem com Deus, valeu pessoal!